Olá pessoal, tudo bem? Sétimo ano, bem-vindos à nossa videoaula sobre as plantas, um tema que a professora particularmente gosta muito. E eu espero que vocês também se encantem pelo reino vegetal, pelo reino planta. E aí, nós temos aqui uma abertura muito linda da apostila, tá? Então aqui uma imagem maravilhosa de uma árvore toda florida e eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito dessa abertura para que a gente dê sequência no conteúdo. Então eu vou ligar lá o PowerPoint e a gente vai conversando, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Olhem para a abertura ali da apostila e reflitam aqui um pouquinho comigo. As plantas estão presentes em quase todos os ambientes terrestres do planeta, com exceção de alguns desertos, áreas polares e picos de algumas montanhas. Elas são muito importantes na manutenção da diversidade de vida na Terra. Número 1. Quais tipos de plantas são comuns em sua região? E aí, gente, já pararam para pensar quais tipos de plantas são comuns em nossa região? Gente, lembrando que nós estudamos ainda pouco sobre os biomas brasileiros e vocês aprenderam que nós temos alguns biomas e algumas características muito marcantes aqui no nosso município. Inclusive, a gente consegue ver vegetação muito diferente de acordo com a região em que ocorre. Por exemplo, lá no Cerrado, vocês lembram como que é a vegetação característica lá do bioma Cerrado? Árvores retorcidas, né? Troncos grossos, raízes profundas, tá? Plantas adaptadas ao clima quente, tá? Então, a gente conhece também o cerrado como floresta invertida. Em contrapartida, nós temos também Mata Atlântica, tá? E essa Mata Atlântica tem vegetações com árvores altas, né? Raízes mais tabulares, não tão profundas, né? Quando a gente compara, por exemplo, com a vegetação do cerrado. Vegetação, plantas com folhas mais largas, porque o clima não é tão severo, então essas plantas acabam transpirando mais. Veja que curioso, né? Então aqui na nossa região nós temos uma diversidade bem grande de vegetais. E eu, particularmente, como falei para vocês, amo as plantas. E quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais sobre elas, a gente acaba se encantando, se apaixonando realmente por esse reino, o reino planta aí. Então eu vou convidar vocês para que vocês acompanhem comigo lá algumas características desse reino, tá? Algumas características que são dos vegetais. Vamos lá, pessoal? Pessoal, aqui eu coloquei nessa primeira imagem uma paixão, que é minha paixão, que são as suculentas, tá? Para quem sabe, para quem conhece um pouquinho mais a professora, sabe que inclusive eu tenho uma página chamada Vida Mais Verde, né? E aí a professora confecciona, faz artesanato com suculentas, enfim, é minha paixão, eu gosto muito. Para quem tiver curiosidade e quer adotar um hobby aí, de repente, né, para esse tempo que vocês estão em casa, aí eu posso estar ensinando a fazer terrário ou cultivando esse tipo de plantinha aqui, que é muito linda, né, gente? É uma obra de Deus, muito linda. E aí, gente, quais são as características gerais das plantas? As plantas estão agrudadas no reino Plantae, tá? Todas as plantas são pluricelulares. O que será que quer dizer essa palavra, gente? Pluricelulares. Pluri, muitas, né? Celulares vem de células. Significa dizer que os vegetais não têm uma única célula, eles têm muitas células. São organismos autótrofos, tá? Ou autótrafas, né? Quando nós estamos falando das plantas. Esse trófos ou trófas, tá, gente? Vem de alimentação. Organismos que são autotrófos, autotrófas, tá? Produzem o próprio alimento, consegue converter energia luminosa, tá, em alimento, em glicose. Depois vocês vão ver mais adiante. E a maioria apresenta clorofila. O que é clorofila, gente? É um pigmento na cor verde que possibilita a realização da fotossíntese, tá? A síntese dos fótons, energia luminosa. Olha que incrível, gente.
E aqui nós temos uma imagem da célula vegetal. Vocês têm essa imagem lá na apostila de vocês e também no caderno de atividades. O caderno de atividades de vocês, gente, sempre tem um resumo bem legal e bem completo sobre o conteúdo que vocês estão estudando. Lembre-se de fazer os seus registros nos cadernos de vocês, tá? Então, o que uma célula vegetal tem de diferente de uma célula animal? O que será que ela tem a mais e que permite que a célula vegetal faça a fotossíntese e produza o seu próprio alimento? Tá, gente? Então, nós temos aqui algumas organelas que são diferentes, alguns órgãos, né, dentro dessa célula que são diferentes de uma célula animal. Por exemplo, o cloroplasto. É aqui dentro, gente, que tem a clorofila, que é o pigmento verde. Não é à toa que a professora personalizou aqui o slide, né, com a cor verde. Nós temos lá o vacúolo também, que armazena substâncias, e parede celular. Parede celular confere rigidez, né? Então, essa célula tem uma forma bem definida, diferente, por exemplo, de células animais. Então, nós temos parede celular. E aí, pessoal, não está na apostila de vocês aí, mas eu quis colocar, vocês já aprenderam, já viram sobre isso, né? A célula animal, diferentona aí, né? Não tem cloroplastos, não tem parede celular. Em compensação, a célula animal tem algumas organelas, né? Como, por exemplo, o lisossomo, que faz a digestão dentro da célula, chamada de digestão intracelular, que uma célula vegetal não tem, tá? Então, é um exemplo. E aqui nós temos uma imagem, tá, de microscopia aí dos cloroplastos. Legal, bonito, né, gente? Pessoal, a professora está com a lupa eletrônica da escola aqui em casa. E eu já peguei essa lupa para poder estar observando vegetais aqui e, se possível, fotografando essas imagens para vocês, tá? Então, quando a gente for ver sobre os grupos de vegetais, eu vou estar colocando imagens que eu mesma fiz, que eu mesma registrei aqui para vocês. Tá? E vocês podem estar observando no quintal de vocês, coletando, depois a professora vai ensinar a fazer uma escicata, para que vocês guardem de recordação aí. Tá? Então aqui é uma imagem muito bonita dos cloroplastos. Mas falando um pouquinho mais aqui a respeito da fotossíntese, gente, o que é fotossíntese? Tá, então a fotossíntese ocorre nos cloroplastos, como a professora já falou para vocês, e aí, nossa, ficou errado aqui, gente, ó, ficou maiúscula e minúscula aqui, tá? Por meio da energia da luz solar, da água, do dióxido de carbono e dos pigmentos fotossintéticos, como a clorofila, por exemplo, a planta consegue produzir o seu próprio alimento, que é a glicose. Em contrapartida, libera o oxigênio. Lá no caderno de atividades tem um quadrinho, que é esse mesmo quadrinho que a professora colocou aqui. Então, se ficar pequenininho para vocês aí, vocês têm esse material já com vocês. E é bem fácil de entender. Então, qual que é a organela responsável pela fotossíntese? O cloroplasto. Qual que é a função? A fotossíntese. E como que acontece essa reação química aqui? Então, o dióxido de carbono mais a água sob a influência da luz do sol e da clorofila da planta produz, né? Esse aqui é o produto, glicose, que é um tipo de açúcar, é o que dá energia, né, para essa planta, mais o oxigênio, tá? Que é que essa planta vai estar liberando lá. E o que é respiração celular? Gente, a respiração celular acontece em todos os seres vivos, tá? E nas plantas também. E ocorre na organela chamada mitocôndria. Lembra que vocês estudaram sobre isso aí no passado? A mitocôndria é responsável pela liberação de energia. E a mitocôndria é uma organela que existe tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Nesse processo de respiração celular que acontece lá na planta também, a glicose, ela se degrada, ela se quebra ali na presença de oxigênio. E aí libera energia, dióxido de carbono e água. E aqui nós temos esse esqueminha, tá? Então, a organela responsável aí pela respiração celular é a mitocôndria.
E aí ela utiliza lá a glicose mais o oxigênio e como produto nós temos dióxido de carbono mais água e a energia que esse vegetal vai estar utilizando. Lembra que os vegetais são a base da pirâmide alimentar, que são os produtores, tá? Então eles liberam energia, o consumidor primário vai consumir o vegetal, tem o consumidor secundário que vai consumir o consumidor primário, e essa energia vai se perdendo ao longo da cadeia, ao longo da teia alimentar. Vocês percebem como um conteúdo se relaciona com o outro? Por isso que é importante seguir essas etapas e compreender bem todos eles. Então, aproveito para frisar. Dúvidas, pessoal? Perguntem para a professora. Tá pequenininho lá para vocês, mas eu coloquei para vocês aqui, só para que vocês se lembrem que no caderno de atividades de vocês tem esse mesmo quadro, então vocês vão conseguir observar com mais nitidez aí no material de vocês. E é um quadro comparativo que serve para estudar de forma muito mais simples, né? Visualizando aqui desta forma acaba facilitando bastante a compreensão. Então é um quadro que compara, né, essas duas reações aí dos vegetais, tá? Então, onde que ocorre a fotossíntese? Nas células com clorofila. Onde que acontece a respiração celular? Em todas as células, independente de ter clorofila. Quando que acontece a fotossíntese? Na presença de luz. E a respiração celular? O tempo todo, durante todo o dia, as 24 horas. Gás absorvido na fotossíntese, dióxido de carbono. Gás absorvido na respiração celular, o oxigênio. Lembra que para respiração celular é necessário o oxigênio para quebrar a glicose, para produzir energia lá. Qual que é o gás eliminado na fotossíntese? O oxigênio. E na respiração celular? Dióxido de carbono. Resultado, na fotossíntese, armazena energia luminosa na forma de energia química com a produção de glicose, que é o próprio alimento que a gente diz das plantas, né? E lá na respiração celular, libera energia acumulada nos alimentos. Então as plantas também precisam de energia, tá? São elas que produzem essa energia que a gente vai estar utilizando, mas elas também precisam dessa energia, tá? E aí, lá na apostila de vocês, tem um quadrinho que diz assim, nas conexões, tá? Deixa eu ver a página aqui para vocês acompanharem, a página 34. A Amazônia não é o pulmão do mundo, tá, gente? Pessoal, há muito tempo, e até hoje, as pessoas costumam se referir à Amazônia como o pulmão do mundo. E aí, a gente precisa desmistificar isso, porque ela não é o pulmão do mundo. As algas fornecem a maior parte do oxigênio que o planeta precisa. As florestas, como por exemplo a floresta amazônica, acabam consumindo quase tudo aquilo que eles produzem. Vocês viram as reações, né, químicas que acontecem lá nas plantas, então elas utilizam o oxigênio também. Então, o pulmão do mundo são as algas. No que você pensa ao ouvir a expressão? Ora, só dá para imaginar que a maior produtora mundial de oxigênio e que manteria a Terra viva seria a floresta amazônica. Mas essa história de pulmão do mundo é uma imensa bobagem. Na verdade, são as algas marinhas que fazem a maior parte desse trabalho. Jogam na atmosfera quase 55% de todo o oxigênio que é produzido no planeta. E mais, florestas como a Amazônia, segundo os cientistas, são ambientes de clímax ecológico. Isso quer dizer que elas consomem todo ou quase todo o oxigênio que produzem. E aí lá embaixo fala um pouquinho da porcentagem, né, gente? Algas marinhas, 54,7%. Bosques e florestas, 24,9%. Estepes, campos e pastos, 9,1%. Áreas cultivadas, 8,0%. Algas de água doce, 0,3%. Valores aproximados. E aí talvez vocês se perguntem, nossa, professora, mas por que fazem tudo aquilo por conta da Amazônia? Então não tem problema se desmatarem. Gente, prestem atenção. Ela não é o pulmão do mundo. Porém,
ela utiliza grande parte do dióxido de carbono presente na atmosfera e que é responsável pelo aquecimento global quando em altas concentrações. Então a gente pode falar que ela não é o pulmão do mundo, mas ela é o ar-condicionado do mundo, né? E outra coisa, ela faz a evapotranspiração, né? Ela participa da formação de nuvens, essas nuvens vão até o centro-oeste, sudeste, inclusive sul. Então a chuva que nós temos aqui pode ser parcialmente vinda de lá. E aí quando a gente tem um desmatamento em massa lá, o que acontece? Muda o ciclo da água e a gente vive períodos de seca. Talvez vocês tenham ouvido falar que nós estamos enfrentando crise hídrica no estado do Paraná, nunca vista em 20 anos. Tá? Então é uma situação de emergência e que está muito relacionada também com a questão do desmatamento. Então, quando a gente fala isso aqui, não é para desmerecer a Amazônia, porque ela é sim muito importante e muito vital também para todos os seres humanos, né, os brasileiros, mas principalmente os brasileiros, mas ela não é o pulmão do mundo. Então, isso aqui a gente precisa desmistificar, né, porque as pessoas acabam confundindo. E daí as algas lá, gente, mas então não precisa se preocupar com o oxigênio, as algas estão produzindo. Ok, mas se você, por exemplo, tem derramamento de petróleo, o que acontece? Dificulta a incidência de luz solar, e aí o que acontece? As algas morrem, não só as algas, mas vários seres vivos. Então, nós precisamos cuidar, né, gente, de todos esses biomas, todos esses ecossistemas, porque eles são bem importantes para a manutenção de tudo, principalmente a manutenção da vida. E aí, gente, é lógico, nas próximas aulas a gente vai estar focando e falando mais sobre os reinos das plantas, né? Então aqui eu coloquei só para mostrar para vocês, eu não vou nessa aula me concentrar nas características, porque eu preciso trabalhar bem devagar e com calma cada uma delas. Tem bastante informações, né? São informações ricas e que eu não quero que se percam. Mas eu queria falar para vocês que nós temos lá 4 grupos, tá? Dentro do reino das plantas, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, e são esses que vocês vão estudar. E aí eu coloquei aqui para vocês algumas imagens, né? Então lá nós temos os musgos, tá? As samambaias, araucária, plantas com flores. Depois eu vou mostrar as características para vocês. E aí, gente, eu quero que vocês voltem lá na capa da apostila. Eu não pulei porque eu esqueci, tá? Foi proposital. A 2 a gente já discutiu. E a 3 é uma pergunta que eu quero deixar para vocês aí. Como seria o mundo sem plantas? Discuta com os seus colegas e professores. Como seria, gente, o mundo sem as plantas? Então, eu acabei de falar para vocês várias situações aqui com relação à crise hídrica, com relação à temperatura, mas eu queria fazer uma pergunta diferente para vocês. Tá? Então, uma questão assim de reflexão mesmo sobre o nosso papel aqui e sobre o que nós podemos fazer para evitar que coisas como o que a gente tem visto aconteçam. Existe um documentário chamado O Mundo Sem Ninguém, tá? Do History Channel. Então, eu quero convidar vocês a assistirem esse documentário. Ele é muito legal porque ele mostra o avanço das plantas na ausência do homem. E aí a gente percebe o quanto que a gente interfere na natureza e o quanto que a natureza se estabelece, né? E a gente tem visto agora com a questão do Covid-19, vários animais que eram de difícil visualização, que antes, né, não estavam sendo tão vistos. A questão da atmosfera, como que tem sido positivo essa pausa, né, no fluxo de pessoas. Então, assim, gente, eu queria convidar vocês a assistirem e a refletirem sobre a importância dos vegetais, tá? Então, termino a aula com esse convite, já que vocês estão em casa, e assistam, é bem legal, é bem bacana. E aí, até a próxima aula, tá bom, pessoal? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.